Nossa. Olá, hoje, na continuidade da nossa conversa sobre a neurastenia, hoje vamos conversar sobre a terapia para a neurastenia. Isso na perspectiva da gestão adequada dos conflitos. E lembrando que o conflito, inicialmente, ele se dá na nossa intimidade, especialmente o conflito da personalidade, ou seja, da nossa vida presente, da nossa vida material, social, profissional, com a nossa vida íntima, com a nossa essência. Então, às vezes, nós concordamos em fazer coisas ou deixar de fazer coisas em razão dos interesses sociais, dos interesses da vida física, da vida profissional. E, às vezes, para isso, nós contrariamos princípios e valores nossos. Então, essa é a fonte de grandes conflitos. Então, nós buscamos, assim, indicar ou vislumbrar caminhos pacíficos para a solução desses conflitos entre nós e de nós para com as nossas relações, com a convicção de que a gestão adequada desses conflitos pode evitar alguns transtornos comportamentais e mesmo algumas doenças patológicas. Para isso, nós compreendemos que precisamos enxergar o ser ou nos enxergar de forma multidimensional, ou seja, temos uma dimensão física, mental, moral, espiritual e social. E assim nós enxergamos, então, os conflitos do ponto de vista do direito, da psicologia e da espiritualidade, compreendendo que o conflito são comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano, e aí sob diversos pontos de vista. E hoje, inclusive, nós entendemos que a justiça, para ser expressa na sua plenitude, ela precisa ser vista de forma colaborativa, ou seja, todas as ciências precisam colaborar para uma boa observação e compreensão do conflito. Então, desse ponto, nós vamos analisar hoje a neurastenia e a terapia para a neurastenia. Lembrando que a neurastenia é um comportamento, é um conflito que nos leva ao cansaço, ao esgotamento, à falta de vontade de fazer ou de agir em benefício do nosso próprio crescimento. Então, inicialmente, torna-se indispensável que o paciente neurastênico reconheça o estado em que se encontra e opte pela ajuda que lhe será valiosa, predispondo-se à aceitação do tratamento. Nós já sabemos que, às vezes, mesmo a gente buscando o tratamento, quando o terapeuta, o médico, nos recomenda alguma coisa, e muitas vezes não cumprimos a recomendação terapêutica. Então, mediante os estímulos novos do psicoterapeuta, ocorre a remoção da culpa e dos tormentos internos, através de uma análise da realidade em que o paciente se encontra, altera-se-lhe o anterior impulso para o trabalho como autorrealização punitiva, abrindo-lhe o campo não experimentado de prazer durante a execução das atividades. Então, a primeira identificação de que estamos sofrendo para cumprir as próprias tarefas ao que nos propomos. É a primeira identificação que o terapeuta vai ver. Por que a gente está sofrendo para executar o trabalho? Por que nós estamos tendo dificuldade em executar os nossos compromissos?
E o que ocorre com os cientistas, artistas, estudantes, buscadores de ideais e concretizadores de sonhos, que se entregam a esforços sobre-humanos, às vezes, sem que a estafa exaustiva, ou seja, a neurastenia, tome conta de suas energias, experimentando o cansaço, o natural repouso proporciona a renovação das forças, facultando o prosseguimento das atividades abraçadas. Então, veja que uma forma terapêutica é o repouso. E, às vezes, a gente vai encontrar dificuldade para o repouso, dependendo desse estado de que se encontra a neurastenia. Então, no caso de neurastenia, a terapêutica psicológica substitui perfeitamente a terapêutica de natureza psiquiátrica, devendo-se evitar as recomendações para uso de drogas químicas, exceto quando o quadro se apresentar caracterizado por transtornos mais graves em trânsito para a queda em alienação esquizofrênica. Então, se o psiquiatra vai identificar um quadro de agravamento desse transtorno comportamental, já afetando aí o organismo do paciente ou do neurastênico, então será necessário uma medicação de natureza psiquiátrica. Mas estando já o paciente aceitando a terapia, é claro que aí a recomendação será para que ele procure uma terapia psicológica. O psicólogo é quem vai poder ajudá-lo a sair desse lugar de desconforto em que se encontra e, em grande parte das vezes, sem uso da medicação psiquiátrica, que às vezes pode tornar, inclusive, criar um estado de dependência. Então, a conversação com o psicoterapeuta, que deve infundir confiança, pesquisando a causa dos conflitos, normalmente culpa, insatisfação, frustração, exibicionismo, ensejará a aceitação da própria realidade e emulará na renovação dos conceitos existenciais favoráveis ao bem-estar. Aqui, inclusive, chamamos a atenção para uma situação que é muito comum, de, às vezes, esses conceitos existenciais são dos nossos ancestrais. Minha avó ensinou para os meus pais, que ensinaram para mim, e isso é o certo. Eu tomo um conceito existencial e não busco renová-lo. Então, a gente vai ver, às vezes, em algumas análises de observações sistêmicas, que às vezes a avó tinha um problema, o filho repete o problema, o neto repete, e estamos falando, inclusive, de problemas comportamentais, do tipo a avó brigava com o marido, a filha briga com o marido, a neta briga com o marido, por aí afora. Então, são repetições de comportamentos, às vezes, sem a renovação desses conceitos existenciais. Como podem suceder recidivas, o que muitas vezes sucede. O psicoterapeuta deverá recorrer ao encorajamento constante do paciente, sem exageros, como aqueles que transformam o distúrbio em quesito de menor importância, bem como aos ideais de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem agitação, a que se entregava e na qual parecia satisfeito. Então, é o que faz normalmente o paciente desistir da terapia. Quando ele começa a experimentar alguma melhora, alguma satisfação, ele acha, então já está resolvido. Então, é preciso que o terapeuta esteja atento para ajudar para ver se foi removida a causa do transtorno ou se foi modificada a origem causadora do transtorno, que enseja, então, a neurastenia. E aí isso só vai acontecer se houver realmente uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Nesse processo de recuperação, fazem-se valiosos recursos espíritas da bioenergia,
sob a forma sob todos os ângulos considerados. Quando a gente fala aqui recursos espíritas, estamos dizendo de recursos espirituais, de mesmo as orações, a forma de buscar ajuda em Deus, em Cristo, ou na forma que cada um entende que pode aurir essa força. Isso seria uma movimentação bioenergética advinda da crença, da oração, da prece, então, de forma que ocorra a renovação interior e se robusteçam as disposições íntimas para a saúde. Então, é a disposição interior de buscar o equilíbrio, é que essa energia, essa bioenergia, pode ser hoje, por exemplo, reiki, passes, e a massoterapia, e diversas formas de manipulação de energias que podem despertar aí ou fortalecer a pessoa nessa busca interior. O paciente neurastênico espera sempre encontrar compreensão de todos, familiares, amigos, colegas de trabalho, sociedade, o que nem sempre é possível, tendo em vista as dificuldades que assinalam as demais pessoas. No entanto, é sempre viável a cooperação fraternal daqueles que estão próximos do enfermo, colaborando com ele em favor da sua recuperação. Aí precisamos estar atentos que o neurastênico ele vai ter uma tendência de buscar a solução do seu problema na outra pessoa. E aí mesmo os familiares, amigos e colegas têm que tomar cuidado para não tomar para si o problema do outro. É ele que precisa resolver o problema. Nós precisamos ser fraternos, cooperar fraternalmente, colaborar naquilo que a gente puder, sem, no entanto, tomarmos para nós o problema do outro. Porque a mudança, a terapia é interna, é na consciência, na mudança comportamental ou de hábitos. No atual contexto social, quase todas as pessoas se defrontam com dificuldades e enfrentam desafios para os quais não se encontram psicologicamente preparadas, sofrendo-lhes os efeitos danosos e tendo problemas para superá-los. Então, a tendência é de aumentar, porque a pressão do tempo, a pressão em busca de conhecimento, em busca da pacificação interna diante das turbulências cada vez mais intensas, também vão se avolumar. Então, precisamos buscar essa serenidade continuadamente. Então, as propostas de certas doutrinas espirituais, em forma de psicoterapia em grupo, e aí inclui-se, por exemplo, os grupos de anônimos, que são terapias espirituais excelentes. Hoje temos aí, por exemplo, para casos mais graves de problemas de depressão, o CVV, que também tem excelentes orientações. Então, atendem perfeitamente às necessidades humanas, individuais e coletivas, iluminando as consciências, amparando os sentimentos e orientando a razão para os rumos libertadores da paz e da autorrealização. Desculpe. Então, vejamos aí que as fontes terapêuticas, além das recomendadas pela ciência da psicologia, da psiquiatria, existem grupos de autoajuda que também são muito importantes para aquela pessoa que realmente está desejando buscar a ajuda e a sua modificação interior. Com essa visão diferente a respeito do mundo transitório, ou seja, o mundo da vida, da personalidade, o mundo material, a certeza a certeza da imortalidade do espírito, os horizontes a serem conquistados ampliam-se e incomparável alegria toma conta do indivíduo, que atravessa a estreita passagem por onde deambula, ou seja, a vida presente, a vida física presente, antegozando a esplendorosa paisagem do futuro, o que as religiões prometem como sendo o céu, que, na verdade, é a continuação da vida espiritual,
E existem hoje muitas formas de manifestação. Essa vida espiritual vem se apresentando, os moradores da vida espiritual vêm se apresentando das mais diversas formas. Isso, entendemos que a pretensão e a providência divina é para aumentar a esperança de todos nós que estamos hoje, às vezes, sem horizontes, sem vislumbrar um horizonte de paz. Então, desse modo, o paciente neurastênico adquire autoconfiança e o repouso torna-se-lhe refazente, gratificante, permitindo que os fenômenos de perturbação cedam lugar aos fenômenos de equilíbrio e instala-se a saúde emocional. Então, precisamos aprender a repousar, aprender a buscar na própria natureza, na convivência pacificadora desses grupos terapêuticos, a fonte terapêutica da nossa renovação íntima. Se você quiser interagir conosco, nós nos colocamos aí à sua disposição pelos nossos contatos, pelas nossas redes, ou mesmo aqui presencialmente, nos colocamos aí à sua disposição. Muita paz e serenidade.